autorizando a gravação. Inclusive, eu autorizo gravar a minha imagem. É isso aí, vamos começar agora. E aí, todo mundo bem? Tudo certo? Vou streamar minha tela aqui agora e a gente começa. Todo mundo vendo? Show, é isso aí. Bem-vindos ao primeiro aulão de estrutura de dados. Opa, pronto. Meu nome é André Vinícius, eu sou aluno do P6, estou como monitor de estrutura de dados tem um ano aí. É isso. Consegui pagar a matéria com 10. É uma matéria complicadinha aí. Dizem as más línguas que é a mais difícil do curso. Mas dá para fazer. Ela só é meio esquisitinha. Algumas paradas meio abstrata, mas dá para fazer. Bom, hoje eu vou explicar linked list, pilha, fila e árvore binária. Eu vou me ater mais à parte que vai cair na prova. O Caio falou comigo. Acho que a maioria aqui está pagando estrutura de dados, mas enfim, quem não tiver pode ficar aí também, que acho que vai ser interessante. Mas eu vou me ater mais à explicação do que vai cair na prova e resolver a lista de atividades que Caio passou. Vamos lá. Introdução: listas são a coleção ordenada e estruturada de dados em uma sequência. Em Java, elas podem ser de um tipo só, elas são mutáveis, então você pode adicionar, retirar elementos. E, em geral, elas vão crescendo de forma dinâmica. Então, diferente do array, você não precisa dar o tamanho dela no começo. Você vai podendo alocar memória conforme a necessidade. Linked list, existem dois tipos de linked list, que é a simples e a dupla. A única diferença é que uma vai ter dois ponteiros e a outra só uma. Todos os elementos são conectados através de ponteiro, e um ponteiro é uma variável que anota a posição do próximo elemento. Aqui a diferença de um array e uma linked list. No array, todos os elementos são de forma sequencial na memória também. Então, quando você cria um array de 6 posições, o computador vai pegar um espaço na memória que caiba esses 6 elementos de forma seguida. Já uma linked list, o computador vai procurar um espaço que caiba um elemento individualmente. Então, por exemplo, se você for criar um array com, sei lá, 1000 posições, é mais difícil o computador achar um lugar que caiba esses 1000 elementos em seguida. Já numa linked list, ele vai achar um espaço que caiba cada um deles, e esses elementos são ligados através de ponteiro. Então, eu tendo aqui a referência para o primeiro, eu consigo acessar todos os outros. Aqui a diferença, né, de uma lista simples para uma dupla, como eu falei, a única diferença é que na dupla vai ter 2 ponteiros. Então, na simples, cada elemento guarda a posição do próximo, e na dupla, cada elemento guarda a posição do próximo e do anterior. O primeiro e o último, normalmente a gente cria um ponteiro apontando para um nó nil, que é um nó que não armazena nenhum dado específico, nenhum valor, mas serve para facilitar algumas implementações. Se eu der umas pausas de vez em quando, é para dar um golinho d'água, viu? É isso. De perto, uma linked list funciona desse jeito. A simples, você vai armazenar 2 valores, o dado e a referência para o próximo, e a dupla é o dado e a referência para o próximo e para o anterior. E essas setinhas apontando aqui para o nada representariam um nó nil, que é um nó sem esse valor aqui, seria nulo no lugar, e não apontando para nenhum outro canto. Até aqui alguma dúvida ou tudo certo? Dá um joinha aí no chat, alguma coisa? Show. Enfim, vantagens e desvantagens. A vantagem principal da linked list é a grande flexibilidade e você não precisa de alocação prévia de dados. Então, a flexibilidade é aquilo, você pode inserir no começo, no final, no meio, diferente do array, né? Você não consegue aumentar o tamanho, inserir, por exemplo, entre a posição 3 e 4, você não consegue expandir e colocar um valor ali no meio. E a desvantagem é que, diferente do array também, você não consegue acessar diretamente um valor, mesmo sabendo a posição. Eu consigo acessar diretamente uma posição no array se eu souber o índice dela. Então, se eu quero o elemento que está na terceira posição, eu consigo pegar ele diretamente. Na linked list, mesmo que eu saiba a posição dele, eu vou precisar caminhar ela todinha até achar aquele valor. Até aqui, alguma dúvida em linked list, alguma coisa? Vou deduzir que não. Mas se vocês puderem me responder alguma coisinha, fica melhor, né? Porque falar uma hora todinha é complicado. Enfim, pilhas e filas.
tem duas implementações padrão de pilha e fila, que é usando tanto um array ou uma linked list. Aqui a gente vai usar uma linked list, porque é o que Caio falou que vai usar, e o código que eu fiz foi utilizando a base sendo uma linked list. Enfim, basicamente são listas, só que seguem um padrão específico de inserção e remoção. Na pilha é o LIFO, last in, first out. Então, o último que você inseriu vai ser o primeiro a remover. É só lembrar de uma pilha de pratos. E a fila é o FIFO, first in, first out, que é basicamente uma fila de banco. O primeiro que chegar vai ser o primeiro a sair. Aqui são as funções da pilha. Tanto a pilha quanto a fila vão ter funções bem parecidas, só vai mudar o funcionamento de fato. O push é onde você vai inserir um valor, então vai inserir um valor no começo da pilha. O pop vai remover também no começo. Exempt e isFull é autoexplicativo. E o top vai me dizer qual que é o valor que está em primeiro na pilha, só que sem remover. Ele só retorna o dado contido ali dentro. Aqui eu fiz slides explicando, demonstrando um pouquinho como é que é o funcionamento. No começo, você pode tanto ter um ponteiro top apontando para null diretamente, ou um no-nil. Eu prefiro implementar usando um no-nil, é o que eu segui esse padrão. Os dois estão certos, mas usando um no-nil fica mais fácil. Então, quando você dá o primeiro push, você vai inserir um novo elemento na pilha, você vai criar um novo nó, dentro desse nó você vai armazenar o valor que você recebeu aqui, e o top vai ficar apontando para ele. E toda vez que você adicionar um novo valor, o top vai acompanhando essa pilha. Então, o top vai estar sempre no último valor a entrar. E na hora de remover, você retira o valor em que top estava alocado e volta uma setinha. Alguma dúvida no funcionamento da pilha? Creio que não. Show. Funções da fila. É a mesma lógica da pilha. Mesma lógica não. São parecidas, mas com lógica diferente. Em vez de push, aqui é enqueue, que seria empilhar, e você vai inserir no final da fila. E o dequeue, que seria desempilhar não, enfileirar. E desenfileirar. Você vai remover no começo da fila. Exempt isFull também é autoexplicativo. A gente vai ver o código disso aqui, mas enfim, é tranquilo, tanto de implementar quanto de compreender. E o pick vai retornar o elemento em primeira posição na fila, que vai ser o próximo a ser removido, só que sem remover. Licença, André. Toda? Na pilha, a volta que você fez, é só decrementar? Isso. Você vai decrementar esse valor e voltar o ponteiro 1 para baixo. Aqui, Só você decrementar pode... uma vez? Oi? É só decrementar uma vez? Exatamente. Você só vai voltar o ponteiro 1 para baixo e remover e retornar esse valor aqui. Você basicamente vai quebrar essa ligação, essa setinha aqui, e pegar esse top que está apontando para 3 e vai apontar para 2. E esse valor que está perdido, entre aspas, você vai retornar para o usuário. Deu para entender? Ah, pronto, tá certo. Show. Aqui, se você prestar atenção, tem uma setinha única. Então, teoricamente, não daria para você apontar dessa setinha para cá. Porque se você ver, não tem nenhuma setinha voltando. Mas aqui a setinha é mais explicativa para mostrar tipo, o sentido que tá, entendeu? A gente vai implementar com uma linked list dupla, então esse 3 ele teria tanto uma referência para o próximo valor, que seria um non-nil, um vazio aqui em cima, e teria referência para 2, que é o elemento anterior a ele. Deu para pegar? Ok, ok. Show. Vamos lá. Na pilha, a gente vai. Na fila, perdão. A gente vai usar uma estratégia parecida, só que com um ponteiro a mais. Porque na pilha, você vai tanto inserir quanto remover na primeira posição. Já na fila, você vai inserir no final dela e retirar no começo. Então, para facilitar, você cria dois ponteiros, um para head e um para tail. Como a fila aqui, como a fila está vazia, os dois vão estar apontando para a mesma posição. E se a pilha tiver um elemento, eles também vão ficar apontando para a mesma posição. Só conforme você vai acrescentando valores, o tail vai caminhando e o head fica parado. Você só vai mexer o head quando você for decrementar um valor dessa fila. Deu para pegar legal? Dá para você fazer a implementação de uma fila sem usar o tail. Só que por que a gente costuma usar o tail? Porque nesse ponto aqui, se você não tivesse o tail, você teria que caminhar com o head até o final da fila para remover o elemento. E aí você, toda vez que você remover, ia ter que caminhar ela todinha, porque remover não, na hora de inserir.
toda vez que você fosse inserir um dado, você teria que caminhar até o final dela e colocar lá no final. Decrementar é sempre no começo. Aí, toda vez, na hora de inserir, você teria que percorrer toda a fila, aí você tem uma função O de N. E aí, usando um ponteiro tail, você consegue tanto retirar elementos quanto inserir elementos na ordem de O de 1. Deu para pegar o porquê que a gente costuma usar um tail? Tudo certo? Show! É isso. Tem a fila de prioridade. Eu acho que Caio vai pedir alguma questão de fila de prioridade. Eu recomendo dar uma olhada. Mas ela segue exatamente a mesma lógica de uma fila, só que com elementos prioritários e não prioritários. A gente vai trabalhar só com um nível de prioridade, né? Que é um elemento, ou ele é ou ele não é prioritário. Funciona basicamente igual. Você vai inserindo elementos normalmente, porém, quando você for inserir um elemento prioritário, você tem que inserir ele antes de todos os não prioritários. Então, aqui você tem 1 e 2. É a prioritária mais chatinha de implementar mesmo, por causa do insert, que dá mais trabalho. Mas dá para fazer também, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês prestarem atenção, o 1 e o 2 aqui eles são não prioritários. Aí o 3, em vez dele vir aqui no final, ele tem que vir no começo. Só que não é necessariamente o começo, é porque não tinha nenhum outro elemento prioritário. Se eu inserir o 4, por exemplo, eu não podia inserir o 4 na frente do 3. Eu tenho que ir até o último não prioritário e inserir depois. Porque 3 e 4 têm a mesma ordem de prioridade, igual 1 e 2. O 2 tem a mesma prioridade do 1 e chegou depois, então ele fica depois. O 4 também tem a mesma prioridade do 3, chegou depois, ele fica na frente. Só que tanto 3 quanto 4 têm prioridades acima de 1 e 2, então a gente tem que colocar eles no começo da fila. Então, a inserção, você vai ter que verificar a prioridade do nó que você está recebendo e verificar a prioridade dos nós que estão na fila. Mas a remoção é normal, você sempre vai retirar do primeiro. Porque se você já teve o trabalho de inserir aqui no começo certinho, é só decrementar normal. Então, na hora de retirar, você retornaria o 3 e ia caminhar com head normal. Tem como você inserir prioritariamente sem botar no começo, só que é o pior jeito de fazer isso, porque você ia ter que caminhar toda a fila até encontrar o elemento prioritário para remover, e se você caminhasse todinha não achasse nenhum prioritário, aí você ia voltar para o começo e remover o primeiro não prioritário. Só que é um jeito só ruim de implementar isso. Às vezes cai, sei lá, em maratona de programação, alguma coisa assim, mas dificilmente cai, eu pediria para inserir dessa forma. O padrão é você inserir os prioritários na frente dos não prioritários. Alguma dúvida? Show. Agora a gente chega na parte em que o filho chora e a mãe não vê. Eu acho que é o segundo pior assunto de estrutura de dados, só perde para análise assintótica, que aquilo ali é desumano, mas enfim. Árvores, elas são estruturas complexas porque a gente, basicamente, antes de programação, você nunca vai ver algo parecido. O conceito de pilha e fila você vê no dia a dia. Agora, de árvore é mais raro. Você vê, só que sem reconhecer que é uma árvore. Mas elas são estruturas não lineares que seguem o conceito de hierarquia. Então, elas vão começar lá em cima e vão descendo. Os dados também são armazenados em forma de nó, igual a gente já viu. O nó que fica lá em cima, o primeiro nó da árvore, a gente chama de raiz. O grau de cada nó é definido pelo número de filhos. E um nó de grau zero é chamado de folha, porque ele fica lá embaixo, a gente chama de folha, pegando da árvore normal mesmo. E cada nó pode ter N filhos, mas somente um pai, tirando a raiz. A raiz, teoricamente, ela não tem nenhum pai, mas eu gosto de implementar ela tendo um nó nil em cima dela, porque facilita na hora de implementar as coisas e o nó nil ele não conta como um nó de fato da árvore. Ele está ali só para facilitar a manipulação dos dados. Show. Isso aqui é a aparência de uma árvore. Essa aqui é uma árvore binária, porque cada elemento tem até 2 filhos. Mas, enfim, a altura da árvore é definida pelo número de vértices da raiz até a folha mais distante. E um vértice é essa ligação de nó para nó. E a árvore também ela pode ser definida em níveis. A raiz tem nível 0, é só isso que você tem que lembrar para não confundir dizer que a raiz tem nível 1. A raiz tem nível 0 e todo o resto vai acrescentando normalmente. Então, aqui nesse elemento A seria nível 0, no B e C seria nível 1, no G, D e F seria nível 3. Quer dizer, aqui é 0, 1, 2 e aqui no E seria o 3. Enfim, na lista de exercícios tem uma questão para implementar, para descobrir a altura de uma árvore.
mas basicamente a ideia geral é começar da raiz e procurar a folha mais distante. Então, enquanto você tiver um filho ou à esquerda ou à direita, você vai seguindo e acrescentando mais um na contagem. Chegando lá no final, quando você chegar na folha, que não tem nem mais direita nem esquerda, você contou a quantidade certinha. Aí é só retornar o valor. Tem como fazer tanto iterativo quanto recursivo. No código que eu fiz iterativo. Eu acho que essa fica mais fácil de forma iterativa, mas se vocês quiserem, eu também faço uma recursiva. Estou falando muito rápido, tá tranquilo. Eu tenho o hábito de começar a falar rápido e vou até me atropelando. Mas enfim, espero que esteja dando para entender e eu não esteja atropelando as coisas. Como eu falei, árvores binárias são árvores que só têm até 2 filhos. Então, se olhar aqui direitinho, todos os nós têm ou 0, ou 1, ou 2 filhos. Caso a árvore não seja vazia, a raiz ela vai ter uma subárvore à direita e uma subárvore à esquerda. Esse conceito de subárvore é bem importante de entender. Não necessariamente você tem que estar na raiz para você ter uma subárvore. A raiz é o elemento que você está quando a gente está falando sobre árvores. Então, por exemplo, G tem uma subárvore à direita, que é somente esse nó H, mas é a subárvore à direita dele. Se a gente voltar para C, ele tem uma subárvore tanto à esquerda quanto à direita. A subárvore à esquerda é esse F, D e E, e a subárvore à direita de C é esse G e H. Então, a raiz, obviamente, se ela não estiver vazia, ela vai ter tanto para a esquerda quanto para a direita, mas todos os nós podem ter subárvores, que são a descendência que ele vai ter, os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. E só existe um caminho da raiz até cada nó na árvore binária. Então, por exemplo, só tem um jeito da gente chegar em D, porque todos os nós só podem ter um pai. Então, de A até D só tem esse caminho, que é vindo de A para C, C para F e F para D. Árvore binária de busca, a famosa BST. Isso aqui é a parte, não é a parte complicada do assunto. Acho que vocês não chegaram a ver, pelo que o Caio me disse. A turma da manhã, acho que ainda chegou a pegar o comecinho de AVL, mas, enfim, aqui é onde realmente começa a complicar, porque aqui tem as regrinhas de inserção e a derivação disso, a AVL e a preto e vermelha, são estruturas realmente complexas de se entender. Mas na prova ele falou que vai cobrar principalmente linked list, pilha, fila e um pouquinho de árvore. Um pouquinho de árvore ele disse que vai ser a parte mais introdutória, porque foi a parte que o pessoal da manhã que ele conseguiu dar, né? Mas enfim, eu acho que vai cair mais você caminhar pela árvore do que você implementar alguma coisa. E se for implementar, acho que no máximo insert, mas pouco provável. Enfim, a grande sacada da árvore binária é que na hora de inserir, você vai inserir à direita, se o elemento for maior, e à esquerda, se for menor. E por que você faz isso? Porque isso facilita na busca, porque toda vez que você passar para um nó, você reduz pela metade a quantidade de possibilidades. Então, digamos que nessa árvore eu quero ver se tem um elemento 70. Eu começo em 50. 70 é maior que 50? Então vou para a direita. 70 é maior que 90? Não, vou para a esquerda. Não tem um filho à esquerda, então 70 não está nessa árvore. Porque obrigatoriamente, se ele tivesse, ele teria que estar aqui. Então, eu não precisei em nenhum momento analisar nenhum desses elementos aqui para descobrir que não tem 70 na árvore. Ah, quero buscar 40. 40 é menor que 50? Sim, venho para a esquerda. É maior que 30? Sim, vou para a direita. Cheguei nele. Em nenhum momento eu tive que analisar nem o 20, nem o 90, nem o 100. É isso. Deu para pegar? Aqui a gente chega em sucessor e predecessor. Se eu fosse chutar, eu acredito que na prova cairia uma questão disso aqui, porque ele conseguiu explicar nas duas turmas. É difícil de pegar a lógica, entre aspas, mas a implementação é bem tranquila. Basicamente, você entendendo sucessor, você entende predecessor e vice-versa. No que consiste o sucessor? É, a partir de um número, você encontrar o menor número maior do que ele. Então, as setinhas é que ajudam, né? Mas, vamos dizer, eu quero procurar quem que é o sucessor de 15. É o menor número maior de 15 que tem nessa árvore. Como que vai funcionar? Se o elemento que a gente está buscando tem filho à direita, vai ser o menor valor dessa subárvore da direita dele. Porque, assim, o valor que a gente está buscando é imediatamente acima de 15, o menor que tiver. Então, vai ser o menor valor dessa subárvore à direita. Porém, às vezes, o elemento que a gente está buscando não tem subárvore à direita. Então, o que é que a gente faz? A gente vai voltando na árvore até chegar num elemento maior
do que o que a gente está buscando. Então, no caso aqui do 13, eu quero o sucessor dele. Como ele não tem uma subárvore à direita, para a gente buscar o menor elemento dela, a gente vai ter que ir voltando até chegar no sucessor dele, que no caso seria o 15. Então, a implementação é basicamente, se tiver filho à direita, procura o menor valor dessa subárvore. Se não tiver, você vai voltando de pai em pai até chegar num valor maior do que o que você está buscando. E o predecessor é a mesma lógica, só que ao contrário. Basicamente, você vai pegar, se tiver filho à esquerda, perdão, se tiver filho à esquerda, vai ser o maior valor da subárvore à esquerda. Então, por exemplo, eu quero o predecessor de 15. Vai ser o maior valor dessa subárvore aqui à esquerda. Então, vou por 6. O maior valor vai ser o mais extremo à direita. Então, vindo para 6, qual que é o máximo à direita que eu posso ir? 7. 7 tem filho direito? Tem. 13. 13 tem filho direito? Não. Então, se for para a esquerda, é menor do que esse aqui. Como não tem para a direita, a gente encontrou. O predecessor de 15 é 13. Só que é aquela mesma história, né? Às vezes não tem filho à esquerda para a gente buscar o maior valor nessa árvore. Então você vai voltando até achar um elemento que seja menor do que o que você está buscando. No caso aqui do 9, ele não tem subárvore à esquerda. A gente volta para o pai dele, 13, volta para o pai dele, 7. 7 é menor do que 9? Sim. Então o predecessor de 9 é 7. Isso aqui é importante porque eu chuto que vai cair alguma coisa, com base em deduções, mas, enfim, deu para pegar legal? Isso aqui é interessante de prestar atenção. Zero dúvidas até aqui? Show. Percurso em profundidade. Basicamente, é você caminhar na árvore de cima para baixo. Isso aqui também é bem possível que caia uma questão, porque eu acho que Caio conseguiu dar nas duas turmas, e também é difícil de entender a lógica, mas é fácil de implementar. Então, como a prova é em papel, né? Igual os incas e os astecas, questões assim são interessantes, porque se o aluno souber fazer, ele não vai perder tanto tempo escrevendo. Basicamente, pré-ordem, ordem, pós-ordem, é bem simples de entender. A única coisa que vai mudar é quando você vai acessar o dado do nó que você está. Esquerda e direita sempre é o padrão. Sempre você vai primeiro na esquerda, depois na direita. Porém, o que vai mudar é quando você vai acessar o dado do nó que você está. Na pré-ordem, você vai fazer antes. Na pós-ordem, você vai fazer depois. Na ordem, o que sobrou é fazer no meio. E realmente faz sentido. Aqui na pré-ordem, você vai primeiro acessar o valor do dado. Você primeiro vai acessar o dado do nó em que você está. Depois, você vai para a esquerda. Quando você acabar toda a subárvore à esquerda, você vai para a direita. No em ordem, primeiro você vai fazer toda a subárvore à esquerda, vai acessar o dado do nó que você começou e depois acessar toda a subárvore à direita. E no pós-ordem, é o inverso da pré-ordem, né? Obviamente. Primeiro todo a subárvore à esquerda, depois toda a subárvore à direita e só por fim você acessa o nó, o dado do nó que você começou. Deu para pegar? Caio ensinou só até predecessor? Na turma da noite, né? Bota fé. Não perdão, não tem grandes dificuldades nisso aqui, em pré-ordem, pós-ordem e ordem. É bem tranquilo. Difícil é quando ele pede para você manipular os valores sem ser dar um print, porque aí você teria que retornar e aí, enfim, é um pouco mais complexo. Mas se fosse cair na prova, acho que seria no máximo mostrar para o usuário. Então, a ordem das coisas, uma função recursiva seria pré-ordem, print, chamada recursiva para a esquerda, chamada recursiva para a direita. Em ordem, chamada recursiva para a esquerda, print do dado e chamada recursiva à direita. No pós-ordem, chamada recursiva para a esquerda, chamada recursiva para a direita e, no final, print o dado. Tem uma questão dessa, se eu não me engano, na lista de exercícios desse. É isso. Obrigado pela atenção de todos. A aula não acabou, mas agora a gente vai para a lista de exercícios. Alguém tem alguma dúvida no conteúdo, como funciona alguma coisa? Caio falou que a prova vai ser similar à lista. Ele disse que sim, vou disponibilizar os slides e o código. Eu fiz toda a implementação de lista simples, lista dupla, pilha, fila e árvore. Fiz ontem, inclusive, mas eu fiz toda a implementação.
Eu vou disponibilizar um link do GitHub em que vai estar todo o código e os slides, mas acho que os slides vão circular aí pelos grupos da UEPB. Mas no finalzinho da aula, eu boto aqui o link e tem tudo. Dúvida em predecessor e sucessor. Ok. Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Sucessor é o seguinte. Pensa comigo. Eu estou em 15. Eu quero achar o sucessor dele. O sucessor vai estar, teoricamente, né, no mundo ideal, vai estar à direita dele, porque o sucessor de 15 tem que ser maior do que 15. E na árvore binária de busca, todos os maiores vão estar à direita. Porém, você vê que aqui à direita tem vários elementos, né? Eu quero o menor valor dessa subárvore à direita. Ou seja, eu vou para essa subárvore para a direita, seria o 18, e vou buscar o menor valor. O menor valor é o valor mais à esquerda, pegando aqui na árvore completa. Se eu quero o menor valor dessa árvore, eu começo em 15, vou para 6, vou para 3 e vou para 2, até eu não poder descer mais. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que começando do 18. Eu vou o mais para a esquerda possível a partir do 18, que no caso é só o 17. Porém, às vezes você quer um valor que não tem filho à direita. Quando ele não tem filho à direita, você não pode fazer essa lógica de o menor valor da subárvore. Então você vai retornando até chegar num valor maior do que ele. Porque se ele está aqui dentro, necessariamente em algum momento ele teve que passar por essa divisão. Se ele está na esquerda, obrigatoriamente algum número vai ser maior do que ele. Porque o único número que não tem sucessor é o 20. Do mesmo jeito que o único número que não tem predecessor é o 2, porque não tem nenhum elemento menor do que ele, e no 20 não tem nada maior do que ele. Porém, todos os outros, eles têm algum número que vai ser maior do que eles. Se ele não tem subárvore à direita, você vai voltando na árvore, porque a gente anota tanto a informação do filho direito, filho esquerdo e o do pai, justamente para poder fazer essa volta. Você vai voltando até chegar no elemento que seja maior do que ele. Fez sentido? André, só uma dúvida. Toda? Pode dizer. Só para me entender melhor, porque eu tenho muita dificuldade com essa questão do sucessor. Quer dizer que o sucessor, ele sempre fica à direita e o predecessor ficará sempre à esquerda? Ou é o contrário? Não, o sucessor é sempre à direita. Porém, às vezes o nó não tem filho à direita, igual ao caso do 13. Se ele não tem filho à direita, o sucessor dele vai ser voltando na árvore até chegar num elemento maior do que ele. Deu para entender? Sim, sim. Show. Predecessor é a mesma coisa, só que na lógica inversa. É um valor imediatamente menor que a gente está buscando. Então, aqui eu quero achar o predecessor de 15. A gente sabe, olhando a árvore, que é o 13. Como é que eu chego nele? É o maior valor da subárvore à esquerda. É a lógica invertida. Então, eu vou começar em 6 e vou indo mais à direita possível. Comecei de 6, mais à direita 7, mais à direita 13. 13 tem um filho, que é o 9, só que é um filho esquerdo. Então, se é esquerdo, é menor do que ele. Então, o maior valor dessa subárvore à esquerda é o 13. E a gente chegou no valor. 13 é o predecessor de 15. Porém, às vezes a gente está buscando um valor em subárvore à esquerda para a gente pegar o maior dele. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai voltar na árvore até chegar num elemento que seja menor do que o que a gente está buscando. Se eu quero o predecessor de 17, por exemplo. Como ele não tem filho esquerdo, eu volto na árvore 18. Volto mais uma vez 15. 15 é menor do que 17? Então eu encontrei. Às vezes não vai ter, de fato, um predecessor. Por exemplo, se eu quiser o predecessor de 2, tem subárvore à esquerda? Não. Volto. 3, 6 e 15. Aí, no que eu fosse voltar mais uma vez, a gente ia chegar no nó nil, que fica acima de 15, ia ser nulo. Então a gente ia retornar nulo, porque não tem predecessor de 2. No código dá para ver melhor, porque aí de fato tem toda a lógica, né? Aqui explicando por cima como funciona e passar para código, entendendo a lógica geral, passar para código é mais tranquilo. Só que, como às vezes é recursivo, a implementação, recursão é meio difícil de entender como funciona. Todo mundo tem dificuldade em recursão. Eu gosto de recursão e eu prefiro evitar às vezes porque é meio complicado essa brincadeira aí. Ô, André, Opa, pode dizer. no caso, por exemplo, o predecessor, ele vai descer pela esquerda, não é isso?
Isso. Então, no caso, o predecessor de 2, ele seria o null ligeiramente abaixo dele? Poderia ser, é um jeito de implementar. Só que, como a lógica é, se não tem filho, por exemplo, esse 2, ele tem um filho imaginário, que seria o nonil. De fato, o predecessor dele, teoricamente, seria esse cara. Só que como na nossa implementação, quando ele não tem filho, ou seja, quando tem um nonil, a gente vai voltando, a gente ia chegar no nil que fica em cima desse 15, e não no nil que fica abaixo desse 2. Mas é por conta de implementação do código. Fez sentido? Entendi. Alguém mandou no chat aqui. Então, no caso, não é bem isso que eu disse, não, né? Que tipo, o sucessor é o primeiro maior e o predecessor não necessariamente vai ser assim, né? Não, a lógica é parecida com essa, só que quando não tem filho, para a gente poder pegar o maior ou menor, depende se é predecessor ou sucessor, a gente volta na árvore. A coincidência dos dois é essa lógica. Se não tem sucessor, não tem filho à direita, você volta. Predecessor, não tem filho à esquerda, você volta na árvore. Aí é a diferença. Quando você for voltar na árvore atrás do sucessor, você quer um elemento maior do que o que você está buscando. Então, se eu estou no 13 e eu quero achar o sucessor dele, eu tenho que voltar na árvore até achar um elemento que seja maior do que o 13. Então, basicamente, no sucessor é capaz de a gente conseguir, mas no predecessor normalmente vai dar null, né? Não necessariamente. O único elemento que não vai ter predecessor é o menor elemento da nossa árvore. E o único elemento que não vai ter sucessor é o maior elemento da árvore. Então, se ele não for a extrema direita nem a extrema esquerda, você vai encontrar algum predecessor ou sucessor dele. Então, no caso, tanto o 2, o 3 e o 6, o predecessor deles seriam. Eita, agora eu buguei. É porque é meio esquisito, porque parece que não vai dar certo essa lógica. Mas a lógica é essa. Se tiver filho à direita, no sucessor. Se tiver filho à direita, é o menor valor da subárvore à direita. No predecessor é o inverso. Você vai buscar o maior da subárvore à esquerda. E se não tiver subárvore nem à esquerda nem à direita, depende de qual você está buscando, você vai voltando na árvore. A única diferença é que no sucessor você está buscando um maior e no predecessor um menor. Ah, tá, ok. Então, por exemplo, se a gente está usando o 6 como valor de referência, a gente pode cortar o restante da árvore que está acima, né? Pode, porque E ele tem é meio filho à simples. direita. Fica mais fácil compreender assim, eu acho. Show. Porque aqui, ó, o sucessor de 6 é o menor elemento da subárvore à direita. A gente veio aqui para a subárvore à direita. 7 tem filho esquerdo? Não. Então nada vai ser menor do que 7 nessa árvore. Porque tanto o 13 quanto o 9 estão à direita do 7. Então o sucessor de 6 é imediatamente o 7 aqui já. Deu para entender? Sim, o sucessor, no caso, é o ligeiramente. É isso mesmo. Rapaz, eu acho que Caio não ia pedir para você, tipo, acho que ele ia pedir a implementação do código para predecessor e sucessor. Não acho que ele ia pedir, tipo, teoricamente, acha o sucessor na árvore, porque é bem simples. Você só precisaria olhar para a árvore e achar um número imediatamente menor ou maior. O que ele pode fazer é pedir a explicação. Só que nesse tipo de questão, acho mais fácil ele pedir código do que explicação. Mas entendendo a lógica, você consegue tanto explicar quanto implementar. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Pronto. Essa parte. Predecessor e sucessor é diretamente o inverso do outro. É como se fosse um espelho do código. Aí, se você lembrar de como implementa ou sucessor ou predecessor, você consegue chegar no outro invertendo o código que você fez. Pode falar. A implementação do sucessor e o predecessor, você conseguiu disponibilizar depois? Tá tudo. Eu fiz todo o código e eu vou disponibilizar no final Ah, um link no GitHub que tem toda a implementação, todo o código. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas enfim, o GitHub é uma plataforma que você armazena código de forma bem resumida.
Aí lá você pode baixar na sua máquina e você vai ver que tem todas as implementações. Aí eu vou respondendo as questões da lista, mas se vocês quiserem ver de fato a implementação, tem. Melhor, já estamos aqui, né? Deixa eu passar para cá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho que eu estou ajeitando aqui. Estão vendo a tela aí? Pronto. Deixa eu ver. Árvore. Cadê? Todo esse código aqui vai estar disponível para vocês no final. Aqui, ó. Eu fiz predecessor. Máximo, mínimo, altura. Ou coisa boa, esqueci de implementar predecessor e sucessor. Eu implementei a função auxiliar para ela. Mas enfim. Assim, Ctrl mais. Tá. Tá dando para ver melhor agora? Pronto. Por vacilo meu, e como eu fiz tudo isso ontem, e quinta eu tive que ir para Campina no médico, eu tive pouco tempo para implementar o código. Mas predecessor e sucessor vão usar esses dois conceitos, de máximo e mínimo. Basicamente, máximo é você caminhar a partir de um nó o mais à direita possível. E o mínimo, o mais à esquerda possível. O que você vai fazer numa função de predecessor e sucessor? A partir do nó que você está, você vai verificar se é sucessor, se ele tem filho direito. Se é predecessor, se ele tem filho esquerdo. Tendo, você vai usar uma dessas duas. No sucessor, você vai usar o mínimo. No predecessor, você vai usar o máximo. Não teve nem filho direito nem esquerdo, dependendo de qual das duas está fazendo, você vai voltando na árvore. Então, é um if, if condição, else, volta na árvore até achar. Se chegar num nó nil, retorna nulo, porque aquele elemento ele não tem nem não vai ter o sucessor nem o predecessor. Tranquilo? Show. Tá, eu vou organizar as telas aqui para ir resolvendo as questões. Show. Vamos lá. Eu vou abrir um bloco de notas para simular o mais perto possível do que vocês vão ter lá na hora e vou ficar com minha colinha aqui do lado, porque se for para lembrar tudo de cabeça, vai me complicar. Só um minutinho que eu streamo a tela já. Calma aí. Pronto. Estão vendo aí? Eu estou streamando a tela direto porque vai ficar mais fácil. Não sei se vai dar para ler diretamente da apresentação, mas aqui é a lista que Caio passou para vocês. Na lista que ele passou, vai só até essa 16. Essas duas questões ele cortou porque não deu tempo de ensinar. Mas vamos lá. A primeira questão é teórica, é de explicação. Vocês querem que eu faça ela escrita ou vocês querem que eu explique ela verbalmente, né, sem precisar escrever? Tá, vamos lá. Eu vou fazer a explicação verbal e aí, beleza. Tudo isso aqui está sendo gravado, então se alguém precisar ou quiser olhar depois, vai estar o vídeo no YouTube. Mas vamos lá. Você pode implementar um insert em uma lista duplamente ligada em tempo O de 1 e a operação delete. Eu deixei salvo aqui, ó. Vamos lá. Melhor, eu vou abrir com Paint, eu posso riscar por cima. Isso aqui é uma lista duplamente encadeada. O vermelhinho representa o ponteiro para o anterior e o azulzinho o ponteiro para o próximo. Então, basicamente, a questão pergunta lá se eu consigo fazer um insert em uma lista duplamente ligada em tempo O de 1. Consigo, porque numa lista duplamente cadeada, a gente costuma ter o seguinte. A gente costuma ter tanto um ponteiro no head quanto um no tail. Porém, mesmo que eu só tivesse o do head, eu poderia fazer a inserção
inserindo aqui no começo. Eu posso, em vez de inserir lá no final, inserir no começo. Porque como é uma lista duplamente cadeada, fica a meu critério se eu vou inserir no final ou no começo. Normalmente a gente insere no final porque é mais intuitivo, né? Mas a resposta é sim, porque eu vou ter um ponteiro no head, então, caso eu só tenha um ponteiro no head, eu poderia adicionar um elemento antes dele e fazer essa ligação. Já se eu posso fazer um delete em tempo odd 1, eu não posso, porque o delete ele funciona da seguinte maneira. Digamos que eu tenho aqui valores. Se eu quero fazer um delete de algum elemento, mesmo que eu tenha os ponteiros aqui certinho, a não ser que o que eu quero deletar seja o primeiro ou o último, eu vou ter que caminhar nessa lista até achar. E se eu tenho que caminhar na lista, é uma função O de n. E como, né, o O é o pior caso seria, na realidade, eu tentar deletar, não achar o elemento que eu quero deletar e retornar null. Ou seja, eu caminhei a lista todinha, não achei o que eu queria deletar e retornei um vazio, ou sei lá, não faz nada, depende da implementação. Deu para entender a questão? Ficou alguma dúvida? A resposta é sim, eu consigo fazer um insert de forma odd 1, porque eu vou ter um ponteiro obrigatoriamente no head, mas provavelmente eu vou ter um no head e um no tail, e aí se eu tiver um no tail eu posso inserir no final em tempo odd 1. Se eu não tiver, eu posso inserir no começo. Sim, dá para eu, de fato, fazer um delete no head ou no tail em tempo odd 1. Porém, se vocês lembram, a análise assintótica, O é a representação de no pior caso. Ou seja, no pior caso, eu conseguiria fazer essa implementação em tempo odd 1. Não é o caso porque se não fosse nem o head nem o tail, eu teria que percorrer. Aí tem que ver o tempo médio. E o tempo médio também seria n, porque digamos que essa lista tenha 50 elementos. Dificilmente que eu vou estar retirando em termos de probabilidade, ou vai ser o primeiro ou vai ser o último. Provavelmente vai ser um elemento aqui no meio. Fez sentido? Agora, se a função perguntasse qual que se dá para, no melhor caso, reduzir em tempo odd 1, de fato dá. Porque no melhor caso seria retirar o head ou o tail. Show. Implemente uma função que move o último nó de uma linked list duplamente cadeada, o nó cauda, para a cabeça da lista. Honestamente, essa questão é bem complicada e falta tipo uns 8 minutos para a gravação, quer dizer, para a reunião acabar. Eu vou continuar aqui até as 4 horas, então quem quiser ficar, eu vou continuar resolvendo aqui. Mas eu acho que a gente pode deixar ela mais para frente, resolvendo outras, para a gente pegando a lógica e depois fazer ela. Porque ela não é tão difícil. Sim, depois de 10 minutos a reunião acaba, é? Ah, sim. Ah, tem mais 10 minutos no finalzinho. Beleza. Essa questão, ela é o seguinte. Você vai pegar esse cara aqui que é o tail, esse cara aqui que é o head, e inverter. Por que essa questão é mais complicadinha? Se você reparar bem, vamos lá. Isso aqui é para representar um nó nil. Então vamos lá. O nó nil, ele também tem ligações. Então, isso aqui é para representar o quê? Que o nó nil, o sucessor dele é esse elemento aqui e o anterior de 1 é esse nó nil. Por que essa questão é complicada? Ela envolve 4 ligações. 4 não. Ela envolve 8 ligações para a gente mudar. Porque como a gente vai trazer esse 4 para cá e esse 1 para cá, lembrando que não é o valor. Se for só o valor, era muito fácil. A gente quer mover o quadrado completo. Então, a gente vai ter que ligar esse aqui nesse, esse aqui nesse, esse aqui nesse e esse aqui nesse aqui. São várias ligações e dá mais trabalho. Eu fiz a implementação dela, testei e tem como eu explicar, mas acho que a gente vai demorar um pouco mais para ficar nela, e como a questão de horas acaba daqui a pouquinho, eu vou responder depois. Ah, sim, daqui a pouco vai sair um Forms, que é a presença para quem preencheu o Forms e preencher todo o Forms, né, tanto a presença quanto as perguntas que aparecem lá, ganha um certificado de horas. Então, por favor, todo mundo, mesmo quem vai ficar até depois,
responde o forms, porque senão não ganha as horas. E quem for sair, espera pelo menos o forms, termina de preencher ele e depois sai. Enfim, voltando para a lista. Dá certo eu resolver essa 2 aqui depois? Show. Vamos lá. Construa uma função que insere um nó na enésima posição de uma linked list duplamente encadeada. Show. Também não é das questões mais fáceis, mas dá para a gente fazer. Droga, abri errado. Vamos lá. A gente tem um nó e a gente quer inserir ele nessa lista. Esse aqui. Esse aqui é o head. Esse aqui é o tail. A gente quer inserir na enésima posição da lista, ou seja, na função a gente vai receber a posição que a gente quer inserir e a gente tem que colocar aqui. Porém, fatos a serem relevados, considerados. A gente pode inserir em quais posições aqui? Na posição 1, 2, 3, 4 e 5, porque tem 4 elementos, a gente poderia inserir ele na quinta posição. Porém, se o usuário passar um valor acima de 5, a gente não pode inserir, porque não faz sentido eu inserir na sétima posição, sendo que não tem as outras. Então, o que é que a gente tira daqui? A gente pode inserir, no máximo, uma posição a mais do que o tamanho da lista. Deu para entender o porquê disso? Então, beleza. Quais são os 3 principais casos de uma lista? Isso para, no geral. Ou a lista vai estar vazia, ou a lista vai ter um elemento, ou a lista vai ter mais de um. Se ela tiver mais de um, basicamente todos os outros são a mesma coisa. Porque ela tendo um elemento, na realidade, ela é um nó, como esse aqui, só que ela tem o nil, tanto para frente quanto para trás. Então, por causa do nil, a inserção a partir do segundo fica a mesma coisa, porque por causa da existência desses nó-nils. No primeiro, teoricamente, era para ser igual aos outros? Só que no primeiro a gente tem tanto o head quanto o tail. Então, se a gente vai inserir na primeira posição, a gente vai ter que fazer uma manipulação de head e tail. Até aqui, beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos pegar no bloco de notas aqui, que é o pior jeito de fazer código. Quer dizer, pior é no papel, né? Mas, enfim, eu vou abrir minha colinha aqui para eu não ensinar errado para vocês. Tá. Essa daqui. Vamos lá. Sim. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Isso aumenta a letra, é? Deixa eu ver. Tá dando para enxergar legal? Ou quer que aumente? Show. Vamos lá. O que a gente tem que conferir? Como eu falei, a inserção mínima aqui, quer dizer, a inserção na posição tal tem que estar dentro do tamanho dessa lista. Ou seja, a posição máxima que a gente pode inserir é um a mais do que o tamanho dela. Qual que é um a mais do que o tamanho dela? A gente consegue o tamanho da lista através do método size. Isso vai retornar o tamanho dessa lista. Nesse caso aqui, ia retornar 4. Se a lista estivesse vazia, obviamente ia retornar 0. Então, assim. Vamos fazer bonitinho, né? Public void. Cara, programar assim é tenebroso. Mas vamos lá. Se eu cometer algum erro de grafia, é porque eu não percebi. Então, se for algo grotesco, vocês avisem aí se eu trocar o nome de uma variável, porque é bem capaz de acontecer. Mas vamos lá. Eu tenho que verificar se essa posição que o usuário me deu, eu vou escrever sem as coisas. Se essa posição que o usuário me deu é válida. Como que eu sei se a posição é válida? Se ela for, no máximo, um a mais do que o tamanho da lista. Ou seja, se a posição for menor ou igual do que a função size, que me retorna o tamanho da lista, mais um. Show. Ficar abrindo e fechando parênteses é tenebroso, mano. Fez sentido a condição de entrada? Deu para todo mundo pegar? Então, beleza.
A partir daqui, se entrou aqui, a gente sabe que a gente vai inserir um elemento. Então, a gente pode criar esse aqui. Eu vou chamar ele de double node, porque é um nó de uma lista duplamente ligada. Show, criei esse dado. Agora, como eu falei, tem dois casos possíveis. Se a lista for vazia e o usuário passar a posição 1, é um valor válido, porque o tamanho da lista é 0, mais 1, 1 é o mesmo valor da posição. Ou seja, se a lista estiver vazia, o único valor que o usuário pode passar para chamar essa função é 1, que ele quer inserir na primeira posição, que ainda não existe. Então, a gente tem que verificar se a lista estiver vazia. Porque se ela estiver vazia, a lógica é ligeiramente diferente, porque a gente vai ter que mexer em head e tail. Ou seja, ela estando vazia, como o exemplo retorna um booleano, você pode fazer essa comparação. Você não precisa usar um igual igual, porque aqui já é um booleano, se ela estiver vazia, vai entrar nesse if. Então, beleza. Eu vou apagar tudo, vai ficar mais fácil. Esses dois nós aqui vão estar representando tail e head. Porque aqui, ó, quando você cria uma lista, você dá um new linked list dupla. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de atribuir tanto tail quanto head um novo nó vazio, porque eu vou usar ele nessas manipulações. Então, esse cara aqui, sempre troco o nome deles. Esse cara aqui é o head, esse cara aqui é o tail. Eles estão apontando para um nó vazio, que eles não estão ligados, porque são nós vazios, não importa. Mas a gente vai usar eles. Então, beleza. Esse aqui é o nosso novo nó. A gente quer inserir ele. Eu vou botar ele um pouquinho mais para baixo. Pronto. Ô, droga. Tá? Eu vou completar o tail que eu apaguei ali. Vamos lá. Esse é o nosso novo nó. Ele vai ser o primeiro nó da lista. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ele a tail e eu tenho que ligar head a ele. Se eu fizer ali, vai bugar a linha. Porque, apesar desse nós serem new, eu preciso fazer a ligação desse bonitinho. Então, aqui, ó. Eu vou desenhar a setinha para ficar mais fácil saber origem e destino. Origem é sem nada, destino é isso aqui. Então, beleza. Do mesmo jeito que eu tenho que ligar o head a esse novo nó, eu tenho que ligar ele ao tail. Eu tenho que fazer o contrário também. Eu tenho que de tail ligar para ele. Vai ser isso aqui mesmo. E dele eu tenho que ligar para esse head aqui. Show. A partir do momento que eu fiz toda essa ligação bonitinha, eu posso passar head e tail para cá. Por quê? Porque essa lista só tem um elemento, head e tail vão estar apontando para o mesmo canto. E a partir do momento que eu faço isso, fiz todas as ligações, eu posso tirar o ponteiro head e tail que estava apontando para esses e apontar para cá. Deu para entender como é que funciona? Show. Se eu entendi a lógica, eu só preciso botar para código. Então, crio um novo nó aqui em cima. Eu vou dizer que novo nó ponto. Set nó anterior recebe head. Na prova, eu sugiro fortemente que vocês desenhem, porque se você tiver esse desenho, exatamente esse desenho aqui, é impossível de você errar. Por quê? O que eu fiz aqui? Novo nó.set anterior recebe head. Exatamente essa ligação. O anterior, de novo nó, está recebendo head, que estava aqui embaixo. Show. E agora, se eu fizer essa ligação vindo para cá, eu gosto de fazer essa ligação vindo para cá. Então, head.set próximo nó recebe novo nó. Acabei de construir essa nova ligação. E agora eu preciso dessas duas. Então,
Pronto. Nisso aqui, vamos lá. Isso, se vocês lembrarem disso aqui, já vai ajudar muito na prova. Toda vez que você vai manipular um nó com valor, então digamos que aqui seja 1, toda vez que você estiver manipulando um nó com valor, você vai mexer em 4 ligações, 4 ponteiros. Independente da posição que você for mexer. Se você mexeu em um nó com valor, você tem que mexer em 4 ligações. Aquela outra questão era mais difícil porque a gente está mexendo em 2 nós com valores. Então, são 8 ligações para a gente fazer. E se você esquecer uma delas, com um ponteiro perdido, e aí em algum momento vai quebrar a lista. Então, todo nó com valor são 4 ligações. Safe. E agora que eu fiz as ligações todas, eu posso passar head que estava aqui, tail que estava aqui, para cá. Então, head recebe novo nó. E tail recebe novo nó. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa variável novo nó, ela só existe aqui dentro. Mas head e tail são variáveis que existem dentro da classe da lista. Então, quando eu faço isso aqui, esse novo nó vai sumir esse ponteiro, mas head e tail vão estar presos nessa posição. Ok, inserir na posição 1, nosso elemento. A parte fácil foi. Agora, a gente vai mexer na parte mais complicada, que é inserir caso tenha mais de um elemento. Inclusive, eu acho que... Deixa eu ver que horas são. Já vamos botar o link aí no chat, vocês fiquem olhando aí para preencher. Vamos lá. Se a gente está nessa condição, a gente verificou o que aqui? Se entrou, é porque a posição que o usuário digitou é válida. Inclusive, esse double aqui está na posição certa. Se entrou nesse if, é porque a lista estava vazia. Então, se entrar nesse else, é porque a lista não estava vazia. Isso aqui é horrível de manipular. Aí, beleza. Então, a partir desse momento, antes a lista estava vazia. Agora ela tem, no mínimo, um elemento. Então, a gente vai fazer a seguinte parada. A gente vai caminhar nessa lista até achar a posição que o usuário nos passou. Como é que a gente caminha na lista? A gente cria um nó auxiliar que começa em head. Por quê? Vamos lá, deixa eu desenhar. Toda vez eu passo errado. Head e tail. Beleza. Se eu manipular diretamente o head, ele se perde. E o head tem que ficar aqui nessa posição. Eu poderia voltar? Poderia, mas eu andar para depois voltar não faz sentido. Então eu crio um auxiliar que vai fazer esse papel de ficar percorrendo a nossa lista. Então, beleza. Eu vou agora percorrer. Como eu sei, porque o usuário passou a posição, eu sei quantas casinhas eu vou mexer. Então, ele corrige automático. Enfim. Tá tecnológico o negócio. Tá. Você pode estar estranhando por que eu comecei o i em 1. Mas é porque a lista tem chance dela só ter um elemento. Então, se ela só tem um elemento e entrou, significa que o usuário ou falou para estar na posição 1 ou na posição 2. Se tiver na posição 2, eu tenho que andar só um para frente. Se eu quero inserir na posição 1 e a lista só tem um elemento, eu tenho que inserir atrás do head. Então, por isso que eu vou começar na posição 1. Porque eu tenho, se for na posição 1, eu vou inserir para cá. Se eu começasse na 0, eu ia acabar andando um a mais do que eu quero andar. Fez sentido? Beleza. Basicamente é o seguinte. Eu vou... Esse cara aqui é a posição 1, 2, 3 e 4. Eu não vou desenhar porque vai ficar muita coisa na tela. Mas enfim, se o usuário passou que quer inserir na posição 1, eu tenho que inserir esse novo nó. Esse eu posso desenhar. Eu tenho que inserir esse novo nó nessa posição aqui. E eu tenho que empurrar todo mundo um para frente. Se eu quero inserir na posição 2, eu quero inserir aqui. Então, vou inserir antes desse cara aqui. Eu vou inserir ele bem aqui nesse meio e empurrar todo o resto para cá. O que a gente tira com isso?
independente de onde o ponteiro parar, a gente vai adicionar um atrás dele e, consequentemente, adicionando um atrás dele, a gente empurra todo o resto para frente. Safe? Se alguma coisa não fez sentido, vocês podem falar que eu paro, reexplico. Mas, enfim, acredito que está dando para pegar. Ou seja, esse for vai levar o auxiliar até a posição que eu quero inserir. Então, se o auxiliar parou aqui, o auxiliar está aqui, significa que o elemento que eu quero inserir vai ser o novo segundo colocado. Então, ele vai vir aqui nesse meio e eu vou empurrar todo mundo para frente. E agora eu preciso caminhar com esse auxiliar. O auxiliar recebe. Pronto. Ao final desse for, a gente sabe que o auxiliar vai estar na posição que a gente quer inserir. Então, a gente tem que inserir antes dele. Como que a gente insere antes dele? Vamos lá. O que eu vou ter que mexer aqui? Como eu falei, toda vez que você vai mexer com um nó com valores, você vai ter que fazer 4 ligações, que são 2 para cá e 2 para cá. Então, beleza. Eu vou apagar essa ligação aqui. Melhor. Primeiro, eu vou manipular o novo nó, porque esses valores aqui estão amarrados e o novo nó também tem uma variável diretamente nele. Então, eu posso dizer que eu vou botar aqui escrito quem esse cara é. Esse cara aqui é o novo nó. Eu vou dizer que o anterior dele, como eu falei, ele vai ocupar a posição que está nosso auxiliar. Então, o anterior de auxiliar vai ser o novo anterior. Opa, usei o negócio errado. Vai ser o novo anterior desse novo nó. Show. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. Beleza. Do mesmo jeito que o sucessor desse novo nó tem que ser o sucessor, quer dizer, teoricamente ia ser esse cara. Só que como a gente vai encaixar no meio, o sucessor do novo nó tem que ser o nosso auxiliar. Deu para entender? Porque ele vai ficar aqui no meio. Então, o anterior do nosso novo nó vai ser o anterior do nosso auxiliar. E o próximo novo nó vai ser esse cara, porque esse cara aqui vai vir para a terceira, esse para a quarta, esse cara para a quinta. Então, basicamente a lógica é o seguinte: o auxiliar está na posição que a gente vai inserir o novo nó. Quem está atrás dele vai estar ligado em nó, no nosso novo nó, e o novo nó vai estar ligado no nosso auxiliar. E no final, depois que a gente fizer todas as ligações, a gente inseriu o elemento corretamente. Nisso aqui, a gente fez as duas ligações do nosso novo nó. Então, a gente vai fazer aqui as duas ligações do novo nó. Aqui, eu estou fazendo exatamente essa ligação. O anterior do novo nó, o anterior do novo nó recebe o anterior do nosso auxiliar. E o sucessor do novo nó vai receber o auxiliar. Porque eu vou inserir aqui no meio. Então, ele vai vir aqui, o próximo dele vai ser esse cara. Agora a gente vai quebrar essas ligações que a gente tinha. Pegando aqui a borracha. Ou seja, na realidade, tá certo. Porque aqui, ó. Aqui a gente tem acesso a esse cara porque ele é o head, mas não necessariamente ele vai ser o head. Então, a gente tem acesso a ele porque o auxiliar tem a referência para o anterior dele. E também tem esse ponteiro aqui, mas fica mais fácil assim. O auxiliar tem a referência, o anterior dele é justamente esse cara. Então, a gente vai dizer que o sucessor do anterior do nosso auxiliar é o novo nó. São vários nomes, mas é só essa ligação aqui. Em código, isso fica exatamente auxiliar.get nó anterior, ponto 7. Próximo nó vai receber nosso novo nó. Fiz exatamente essa ligação.
E agora eu quebro a última ligação que tem e digo que o anterior de auxiliar é o nosso novo nó. Pronto. Como eu falei, toda vez que a gente está mexendo, está adicionando uma caixinha com dados, a gente vai mexer em 4 ponteiros, que é os dois que ele tinha para cá, os dois da esquerda, os dois da direita. Se você olhar agora, é head, o próximo de head é o novo nó, ou seja, agora ele está ocupando a segunda posição e depois dele vem o auxiliar. O auxiliar, assim que acabar a função, ele vai sumir e segue o jogo. Então, no final das contas, a gente vai ficar exatamente com isso aqui. Deu para entender? Deu para pegar com desenho? O código é exatamente esse aqui. E vai estar na implementação que eu fiz, que eu vou disponibilizar. Inclusive, para evitar de eu esquecer, deixa eu botar aqui no chat. Eu consegui acessar o site, né? O chat. Vai ser o jeito. Alguém manda qualquer coisinha no chat só para facilitar minha vida aqui, porque, tipo, a outra tela do computador tá dividida. Aí, valeu. Pronto. Esse é o link, tá? Tanto os slides quanto todo o código de todas as implementações. Tem um lab rodando, que eu esqueci do que é. Mas como sou eu que corrijo, se alguém quiser pegar esse código e botar lá, eu vou ver, então nem adianta. Ela tá para domingo à noite, né? Então, se alguém tiver no desespero e quiser copiar o código aí, eu vou corrigir, vai ficar bem fácil eu perceber que é o mesmo código. Mas enfim. Pronto. Aqui, esse link vai redirecionar diretamente para essa página. E aqui, você clicando aqui, você vai ter todas as classes, uma main que bota para rodar essas coisas. Pronto. Voltando. Aqui está o código dessa questão. Vamos para a próxima. Alguma dúvida? Tudo certo? Pronto. Construa uma função que, dada uma linked list duplamente cadeada já ordenada, insere um nó de forma ordenada nessa lista. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que percorrer a lista até achar o elemento, o anterior do nosso elemento e inserir. Como que a gente sabe que é o anterior? Na realidade, a gente pula um para frente, verifica se ele é maior do que o que a gente está e insere antes dele. E aqui seria basicamente isso aqui. Vou ter que botar um para frente para facilitar. Então, se eu quero adicionar 3, eu vou ter que vir no primeiro. Esse aqui é maior do que o valor que eu estou? É 3. 1 é maior do que 3? Não, venho para o segundo. 2 é maior do que 3? Não. 4 é maior do que 3? É. Então, eu vou inserir antes desse cara aqui. E vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar e colocar aqui, antes dele, fazer as mesmas ligações. E se a lista estiver vazia, eu não preciso fazer nada disso. Eu só insiro na primeira posição. Que vai ficar quase igual isso aqui. A única diferença é que esse for ele vai ser trocado por um while e eu vou caminhar até chegar nesse null aqui, nesse nó new, ou até achar um elemento que seja maior do que esse cara. Essa seria a condição de parada. Enquanto o elemento que eu estou olhando não for maior do que o que eu estou e o nó que eu estou, o dado dele não for nulo, eu continuo andando. Chega no final, faz exatamente a mesma coisa. Eu acho que é redundante eu fazer o código dela de novo, porque ia ser muito similar. O que vocês acham?
Pode passar para outra? Pode crer. Vamos lá. Ok. Dado uma árvore binária de busca, implemente uma função que imprime suas chaves de forma ordenada. Como eu falei, isso aqui eu acho que é bem passível de cair na prova, é simples de fazer, não demora, mas requer que você tenha entendido como é que funciona. Sim, eu acredito que isso seria é, uma função que é ficar dentro da classe da árvore. Então, não precisaria receber nenhum parâmetro. Se ele, tipo, a questão não explica exatamente se a gente está recebendo um objeto disso aqui, ou se isso é um método interno da classe BST. Na hora da prova, vocês perguntam para Caio como é que ele quer que vocês resolvam. Se for isso aqui, vocês vão fazer o seguinte. Isso aqui vai me retornar o nó raiz da árvore, e aí eu posso percorrê-la normalmente. Mas como eu acredito que é uma função interna da árvore, a gente já tem acesso à raiz de forma direta. Então vamos lá. Como é que funciona o processo em ordem? Primeiro eu vou fazer toda a subárvore da esquerda, depois toda a subárvore, quer dizer, toda a subárvore da esquerda, mostrar o valor e toda a subárvore da direita. Tá certo. Galera que tá com o link da chamada, pode mandar, por favor, que passou até um pouquinho do horário. Pronto, aí todo mundo que estiver assistindo aí já preenche a chamada. Mesmo que quiser ficar, eu vou ficar até umas 4 e uns quebrados. Porque aí garante que vai ter a presença já, senão esse link vai se perder nas mensagens aí. Eu acho que é uma avaliação e seus dados, né? Enfim, eu vou continuar a explicação. Vocês querem que eu espere vocês terminar? Valeu, chefe. Até. Não, é uma menina, perdão. Vocês querem que eu espere vocês preencher? Eu posso continuar aqui a explicação. Na dúvida, eu vou continuar a explicação. Basicamente, a gente vai ter uma função recursiva. Como a questão não explica muitas coisas aqui, tipo, ela deixa meio aberta, eu vou fazer uma função que seria chamada dentro da árvore e uma função privada que seria recursiva. Primeiro, eu vou fazer a privada. Essa é a função que vai ser recursiva. Por que é outra função diferente dessa? Porque não dá para essa daqui ser recursiva porque ela ficar se chamando diretamente e ela não recebe parâmetros. Aqui a gente vai passar o parâmetro, que seria. Pronto. E aí a função é fazer todo o resto. Aí, na hora de implementar, vocês perguntam para Caio se ele quer que faça desse jeito ou se já faz direto, que aqui até que receber o parâmetro. Então aqui recebe um tree node, que é o nó da árvore, node, que é o nó atual. Beleza. Então, processo de em ordem é aquele esquema. Você primeiro vai chamar a chamada recursiva, passando o filo esquerdo, depois você vai. Vou escrever bonitinho.